Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao primeiro webinar de radiografia digital. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para começar. A reunião está em mudo e assim que o Ivan terminar as explicações, o webinar, a gente vai abrir o microfone para algumas perguntas, tá? Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas pelo chat. A gente vai estar respondendo algumas e separando outras para ao final o Ivan poder responder. Tá bem? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Aqui é Ivan. Vocês conseguem me ouvir todos? Espero que sim. Qualquer problema, avisa no chat, ok? Deixa eu só carregar a tela e já começamos. Bom, vamos lá. Aqui é uma agenda rápida do que a gente vai falar hoje. A ideia é ver um pouco, só uma revisão rápida do que é radiografia digital, uma comparação também bem rapidinha para a gente relembrar os tópicos e comparação com o filme.
E, finalmente, entrando na parte da 1766362, que é a norma ISO para solda, utilizando radiografia digital. E, no final, vamos abrir para perguntas. E, como o João já falou, ao longo da apresentação, podem ir perguntando no chat. E, no final, a gente dá uma olhada no que ficou faltando responder. Muito bem. Então, só para a gente lembrar um pouquinho o conceito, quando a gente fala em radiografia digital, o objetivo é ter no final uma imagem no computador, ou seja, uma imagem digital representando a nossa radiografia. Essa imagem digital ela pode vir basicamente de 3 fontes. Tá? Através da digitalização de um filme existente, esse equipamento a gente chama de digitalizador, e essa norma ela não prevê o uso de digitalizadora, não faria muito sentido isso, tá? A aplicação da norma para digitalização de filme, porém a imagem gerada por um digitalizador ela é uma imagem de radiografia digital. O próximo seria a radiografia computadorizada, utilizando um scanner e placas de fósforo. E o terceiro seria o uso de um flat panel, o nome oficial é DDA, depois vamos falar um pouquinho sobre esses 2 itens daqui. Depois que eu tenho a aquisição da imagem, através de um setup de radiografia, eu vou ter o meu software que faz a aquisição dessas imagens e no final esse mesmo software ou um segundo software ele pode ser usado para fazer a revisão, laudo, geração de relatório e tudo mais. Então, quando a gente fala de um sistema de radiografia digital, a gente está falando desses 3 componentes: o equipamento de aquisição, o software de aquisição e o software de revisão ou geração de laudo. Na radiografia computadorizada, aqui a gente tem alguns exemplos de equipamento. Na nossa linha, nós temos 3 modelos de equipamento, cada um tem a sua aplicação específica. Esse de baixo é o CR25, é um modelo portátil, utilizado em campo, ele pode até ter bateria como opcional, para aplicações totalmente de campo. O Cerex Vision, que é um equipamento hoje o único no mercado que tem um transporte magnético das placas de fósforo aqui dentro, o que permite uma maior durabilidade dessas placas de fósforo. E, finalmente, o CRFlex, que é o de mais alta resolução, onde eu utilizo placas de fósforo normais, porém, ele necessita de um cassete rígido para manipular a placa. A grande vantagem é que, além da melhor resolução, eu tenho aqui a maior proteção da minha placa de fósforo. Né? E aqui no cantinho, um exemplo de placa de fósforo. Comparando o workflow, né, o fluxo de trabalho, quando a gente usa filme e comparando com a radiografia computadorizada, com o scanner, a gente vê que ele é bastante similar. Então, eu tenho a aquisição, feita exatamente da mesma forma, a diferença só que em vez de eu ter o filme aqui, eu vou colocar a nossa placa de fósforo. Tá? Ou seja, filme para a placa de fósforo. No lugar da revelação de um quarto escuro, químicos e tudo mais, eu vou ter, na verdade, um scanner que funciona através de um laser que vai fazer a leitura dessas placas de fósforo. E na análise, em vez de eu ter um negatoscópio, eu passo a ter uma tela de computador com um software de revisão fazendo essa análise e preparando o laudo. A placa de fósforo ela é flexível, é quase igual ao filme, ela é um pouquinho menos, vamos dizer, um pouquinho menos flexível, mas ela continua sendo flexível, permite que eu consiga colocar ela dentro de tubulação ou por fora da tubulação. Eu posso usar fita para prender, é bem tranquilo isso daí. Tá? E a grande vantagem, pelo menos nas nossas placas, é que eu não tenho o chamado efeito memória. Ou seja, a placa de fósforo, depois que eu curvei ela volta à sua posição original. Eu já fiz radiografia, inclusive, de solda a 90 graus com placa de fósforo, e depois você solta a placa, ela volta à sua posição original. Em termos de placa de fósforo, existem 3 modelos de placa de fósforo, a IPC2, IPS e IPU. A IPC2 ela seria a placa mais rápida. Tá? Se a gente for pensar numa comparação com filme, eu teria um filme D7, essencialmente. Tá? Então, ela é uma placa de rápida captura,
muito utilizada na parte de corrosão e erosão. Já o próximo passo é a IPS, já é uma placa de fósforo com uma tecnologia com granulação menor, então eu já tenho maior nitidez, melhor relação sinal-ruído. Tá? E aqui vocês podem ver uma comparação com o tempo que eu economizo em relação ao filme. Então, uma IPC2 ela vai ter um tempo de 5 a 15% em relação ao filme. Uma IPS já de 50% a 75% em relação ao filme. E, por final, a IPU, que é a placa chamada placa azul, de maior qualidade, grão mais fino. Logo, ela é já uma placa mais lenta. E eu não tenho muito ganho em relação ao filme. Em alguns casos, eu posso acabar tendo até um tempo um pouco maior do que o filme convencional. Porém, é que me dá maior nitidez de imagem e maior resolução. Tá? Essas placas todas, elas têm uma capa protetora, que a ideia é que isso resista bastante a químicos, poeira e arranhões. Porém, vale lembrar que a placa de fósforo ela é um consumível, ou seja, com o tempo, com o seu uso, ela precisa ser trocada. Tá? A depender muito, principalmente de como você manuseia a sua placa. Tá? O manuseio dela é o que acaba gerando normalmente o seu desgaste e a necessidade de troca mais rápida da placa. Por isso que quando eu falei na parte de equipamento que temos um equipamento que é o Cerex Vision com transporte magnético, ele ajuda bastante a reduzir qualquer tipo de arranhão causado por sujeira na placa durante o processo de escaneamento. Já o CR Flex, que utiliza o cassete rígido, a utilização do cassete rígido protege a placa em qualquer manuseio dela pelos operadores ou até o contato com o próprio ambiente, já que a placa só sai do cassete dentro do scanner e depois o próprio scanner coloca ela de volta no cassete automaticamente. Falando agora um pouco da radiografia direta, os nossos flat panels ou DDIs, então eles são painéis rígidos, tem tamanhos distintos, resoluções distintas, e você consegue ter a conexão deles feita diretamente com o computador. Por isso o conceito de radiografia direta. E como eles são constituídos? No caso da computadorizada, eu mencionei antes que é um processo de laser e um escaneamento da placa. Já na radiografia direta com flat panel, eu vou ter uma estrutura com cintilador, que faz a conversão da radiação dos raios-x ou do raio gama em luz. Essa luz é detectada por uma matriz de silício amorfo, que seria essa camada aqui embaixo, e isso daí faz uma conversão dessa luz para sinais eletrônicos que são lidos pelo próprio sistema já e gera uma imagem digital que vai direto para o computador. Então é um processo extremamente rápido. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia de como é um flat panel por dentro, o DDA por dentro. Então são milhões de conexões que eu tenho aqui dentro entre os pixels e a sua saída. Tá? E a sua conexão ele acaba sendo totalmente direto com o computador. Ou seja, eu faço a exposição como tinha sido feito antes, também não há mudança no arranjo, sendo que no lugar do filme ou da placa de fósforo eu coloco o meu flat panel e ele transmite de forma wireless direto para o computador, sem nenhum processo intermediário. Se a gente lembrar, quando falamos de filme, eu tenho um processo que é a revelação do filme. Quando eu falo de computadorizada, eu tenho um processo intermediário que é o escaneamento a laser através do scanner. Nesse caso, eu não tenho processo intermediário. A imagem adquirida aqui, ela vai automaticamente para o software de análise. Tá? Então, com isso, a gente ganha um tempo bastante grande em relação ao processamento, pós-processamento, e também na própria aquisição da imagem é um tempo muito mais curto. Se a gente estava falando de minutos durante uma exposição com CA, aqui eu estou falando em segundos. Em alguns casos, até milissegundos. Então, aqui um exemplo de uma exposição. Nesse caso,
eu tenho 1/10 do tempo, ou seja, eu consigo economizar até 90% do tempo de exposição, tá? Se eu comparar com filme. Eu tenho uma performance que pode chegar até 100 metros de distância, então a gente está vendo aqui a exposição está sendo feita nesses tubos aqui, e a pessoa está aqui, né? Dá para ver um pouquinho maior a pessoa fazendo a aquisição. Ou nesse caso aqui, de um lado do estacionamento, e a exposição está sendo feita lá do outro lado, tá? E a gente hoje já chega a resoluções de 140 micrômetros ou 75 micrômetros. A gente vai ver que isso daqui são temas bastante importantes quando falarmos da norma, da ISO 17632. E como é bateria, eu consigo chegar até 8 horas de bateria. Então eu consigo ter um dia de trabalho tranquilo. Ele vem com 2 baterias, então eu posso ter uma operacional e a outra carregando. Isso permite que eu tenha uma operação praticamente 24 horas sem interrupção, tá? Uma outra possibilidade também, se eu quero ter uma operação, por exemplo, dentro de um bunker, eu tenho a possibilidade de conectar com cabo, tá? Então eu posso deixar a bateria de fora, ligar ele por um cabo e ficar operando ele com alimentação contínua o tempo inteiro. Isso é tudo escolha a depender do momento da sua operação. Ele já vem com o cabo e vem também com a bateria. E aí, depois disso, a gente falou dos sistemas de aquisição, vamos falar um pouco da parte de software. Então, quando falamos de software, em nosso caso, a nossa plataforma chama Ritmo, e a ideia é que eu tenha, como eu mencionei, a parte toda de aquisição, análise da imagem e a parte de arquivamento também. Também fazendo uma comparação com o filme ele exige um armazenamento físico. A depender do requerimento do cliente, eu posso ter que armazenar um filme por 5, 10, em alguns casos até 20 anos. Aqui também não vai mudar isso. Eu vou ter minha imagem digital e eu preciso armazenar essa imagem pelo mesmo período. Tá? Então também a parte de arquivamento ela é bastante importante. Muito bem. Então, mostrando um pouco das telas do software, esse daqui é o Rhythm Insight. Ele foi lançado esse ano. É uma evolução da antiga plataforma Rhythm RT, agora chama Rhythm Insight, e ela tem um design agora mais moderno e mais fácil de utilizar. Então os menus agora são flutuantes, então clicando aqui eu posso abrir os menus flutuantes. Aqui do lado eu tenho mais outros botões, e se vocês repararem, essa estrutura que a gente está vendo, ela foi desenhada para você trabalhar com dispositivos touchscreen. Eu posso usar tanto o mouse num laptop, ou posso usar um laptop com tela touchscreen e ir clicando nesses ícones que aparecem. Então, por exemplo, aqui na parte de análise já de imagem, eu tenho ícones grandes aqui em cima, especialmente desenhados para você vir com o dedo e apertar nesse carinha daqui. Tá? A gente vai ver um pouco depois, quando falarmos da norma, eu preparei algumas demonstrações práticas, utilizando já algumas soldas já escaneadas ou aquisitadas. E claro, quando a gente fala de imagem, a parte de qualidade dessa imagem é o ponto mais importante. Se a gente parar para pensar e comparando como eu tinha antes em filme, a qualidade da imagem que eu tinha no filme dependia muito da sua exposição e só. E da revelação também, claro. Mas eu tinha que apenas medir a densidade óptica, olhar os meus IQIs, e se a imagem estava boa, estava boa. Se estava ruim, eu perdi a imagem. Eu perdi aquele filme. Eu tenho que fazer uma nova exposição, corrigir algum problema na revelação, corrigir algum problema na minha exposição. Eu não tinha ferramentas de pós-processamento. Já numa imagem digital, eu tenho a possibilidade de usar ferramentas de software para melhorar a qualidade da imagem adquirida. Uma dessas ferramentas é uma patente nossa, é o Flash. Ele é um filtro. É muito fácil de usar, bastante simples, é basicamente um clique, e ele já vai fazer esse pós-processamento da minha imagem totalmente automático. Então vamos ver alguns exemplos. Aqui é a imagem como ela chegou, como ela foi adquirida, aqui à esquerda da tela.
Então, não tem ainda os ajustes feitos, eu vejo um pouco embaçado, falta um pouco de informação. Eu posso ir ajustando, né, no caso daqui, e no final, com o flash, clicando no flash, essa é a imagem que eu vou ter. Então, se vocês repararem bem, nesse caso eu consigo enxergar até a camada de tinta que tem em volta da tubulação. Consigo enxergar claramente. Então, esse é um caso típico de uma tubulação com revestimento térmico em volta. Nesse outro exemplo, a imagem original, eu praticamente não enxergo nada. Quase não consigo ver informação nenhuma aqui. Na direita, foi feito um ajuste, já melhorou bastante, mas algumas indicações de defeito aqui, que eu estou mostrando com o mouse, eu praticamente perdi. Me dá uma impressão que houve uma sobreexposição, que eu perdi informação aqui. Mas, na verdade, com o flash, eu vejo nitidamente que não houve uma sobreexposição. Aqui está a minha indicação e aqui minha outra indicação. Consigo ver perfeitamente bem, com uma qualidade bastante superior. Mais um outro exemplo, nessa aquisição de imagem, praticamente é uma tela em branco, você não enxerga nada aqui, né? Com um ajuste tradicional eu conseguiria ver assim, já aplicando o flash, eu consigo ter esta qualidade de imagem, com muito mais detalhe, chegando até a ver a textura muito bem visualizada aqui que eu tenho por trás. Então, essa ferramenta de flash, ela faz com que o próprio operador não tenha que se preocupar em qual é o melhor ajuste, ou como fazer esse ajuste. É apenas um clique de botão para sair dessa imagem e chegar aqui. Então, com isso, eu tenho maior consistência. Não dependo do operador. Não faz diferença que operador está utilizando, porque sem uma ferramenta como o Flash, cada operador pode fazer um ajuste diferente e até ocultar defeitos ou ver defeitos inexistentes, né? por ser apenas um artefato na minha imagem. Então, a ferramenta Flash ela me dá consistência, faz com que o meu seja independente do meu operador. A gente fala também que ela é autoadaptativa. O que significa isso? Eu não preciso dizer para o software nenhum tipo de informação sobre a imagem. Não importa se é uma corrosão, se é uma solda, que geometria a peça tem, que material foi utilizado. O próprio software ele já faz uma autoadaptação para me dar a melhor qualidade de imagem, independente do que é, sobre o que é a minha radiografia. Tá? E sempre, claro, adaptado aos nossos olhos. Ele foi totalmente desenhado para que a gente tenha uma melhor visualização nessas imagens. E facilita muito o trabalho dos operadores. Tá? Existem duas versões, a versão Flash pura e a chamada Flash Oil and Gas, OG, que ela foi mais otimizada para as imagens de corrosão, tá? Focada na parte de Oil and Gas. Mas, assim, isso é apenas um ajuste inicial. Tanto o Flash OG quanto o Flash normal, eu posso fazer pequenos ajustes para melhorar mais ainda a minha visualização. E quando a gente fala do review, ele não é simplesmente uma ferramenta de aquisição e análise. Ele é uma plataforma de gerenciamento. Lembra, a gente falou também de arquivamento, que é muito importante. Tá? Então, eu consigo gerar todo um workflow, um banco de dados que faz com que isso facilite muito o meu dia a dia. Eu tenho ferramentas lá dentro, não só de análise de imagem, como de medição, como também de busca. Imagina eu armazenar 20 anos de imagens e precisar de uma imagem de um determinado cliente de 20 anos atrás. Com a plataforma, é muito simples, porque como eu tenho um banco de dados associado, basta eu fazer uma busca, como se fosse um Google. Eu quero a imagem desse cliente no ano tal, da peça tal. E eu vou ter tudo que tem nessa busca, vai me aparecer dentro do meu banco de dados. Então, simplesmente, é uma plataforma muito poderosa e fácil de usar. Tá? Se a gente comparar com alguns outros softwares que eu já vi no mercado, que simplesmente aquisitam e gravam a imagem, você não tem uma plataforma de gerenciamento. Simplesmente as imagens são gravadas no diretório Windows.
que pode se perder se você não tiver uma boa estrutura de armazenamento e backup, você acaba perdendo essa imagem ao longo do tempo. Se a gente imaginar, fazer uma comparação com foto digital de celular, quando você quer ver uma foto, muitas vezes você nem sabe onde essa foto está, porque simplesmente você tirou a foto e armazenou. Você vai querer recuperar aquela foto um tempo depois e onde ela está, né? A menos que você tenha um bom controle de estrutura, você simplesmente não acha. E aqui a gente vê exatamente esse exemplo. Tá? Então eu posso vir aqui, eu vejo todas as minhas imagens, eu tenho a informação se ela é uma imagem nova, ou seja, se ela acabou de chegar, se ela já foi vista. Eu tenho todas as informações que eu preciso sobre essa imagem, como ela foi adquirida, de onde ela veio, a que ela pertence, qual foi a data. E tudo isso, todos esses campos, que a gente vê esse íconezinho aqui, eu posso fazer uma busca e ir diminuindo as minhas imagens, filtrando meus dados. Tá? Então eu posso fazer uma série de buscas e chegar exatamente na minha imagem. E tudo isso está em volta do que a gente chama de DICOM. DICOM ele é uma plataforma, desculpa, não exatamente uma plataforma, ele é um padrão, é uma norma de padronização para aberto. Isso aqui é um padrão aberto, baseado numa norma STM, e ele garante não só essa estrutura de banco de dados, como ele garante também que essa imagem ela é original, ela foi gravada de forma correta e ela é uma imagem sem manipulação. Ou seja, eu tenho todo um histórico sobre qualquer alteração que eu faça nessa imagem. Sempre vem a pergunta, agora que a gente está lidando com uma imagem digital, com um arquivo virtual, não mais um arquivo físico, como é que fica a parte de segurança disso? Quem me garante que alguém não chegou lá e apagou um defeito que estava? Quem me garante que essa imagem é realmente da válvula B, não é da válvula A? Então, quem garante isso é exatamente a utilização do padrão DICOM. Enquanto eu estou no meu ambiente DICOM, eu tenho essa segurança, isso é normatizado. Tá? Eu tenho como ter essa segurança e qualquer tipo de alteração, eu sei que ela ocorreu. Eu sei, por exemplo, que essa imagem não veio de um scanner, que ela veio, por exemplo, de um software externo. Eu sei, por exemplo, que o operador B entrou nessa imagem e fez uma alteração numa determinada medição, por exemplo. Então, tudo isso fica dentro de um histórico. E a qualquer momento, por mais que eu tenha aplicado filtro, que eu tenha colocado flash, que eu tenha feito medições, com um clique eu consigo voltar à imagem original, exatamente como ela chegou do meu scanner ou do meu flat panel. Isso para uma auditoria é fundamental. Me dá uma segurança de que essas imagens não foram adulteradas. E toda essa estrutura, então, ela vai me permitir a parte, claro, da inspeção, revisão, os relatórios. Eu posso, inclusive, deixar os relatórios junto com as imagens, para também, no momento de uma busca, ele aparecer esse relatório. Eu posso criar uma estrutura de armazenamento. Inclusive, o armazenamento pode ser tão simples quanto o próprio HD de um notebook, ou pode ser um HD externo, pode ser um pendrive, pode ser um CD, um Blu-ray, ou até mesmo uma estrutura de storage externa. Tá? Então, isso vai depender do seu volume de dados e da forma como você quer trabalhar. E uma coisa muito legal, que é o share, que é você poder fazer o compartilhamento dessas imagens. Como agora é um arquivo de dados, eu posso pegar uma imagem dessa e exportar para um JPEG e enviar por e-mail, sem nenhum problema. Né? Se eu deixar ela no original, no DCM ou no TIFF, são imagens que vão ter 30 mega, cento e poucos mega, e aí já fica difícil de eu conseguir mandar por e-mail. Porém, se eu converto isso para um JPEG, para alguém ter uma primeira visualização dessa imagem, eu posso rapidamente mandar ela por e-mail. Então, se a gente pensar que essa possibilidade de você imediatamente mandar uma imagem e usar essa imagem como um feedback lá para a sua produção, imagina que você tem um avião que está com uma suspeita de uma rachadura no trem de pouso.
Eu poderia tirar um raio-x disso, imediatamente ver essa imagem, enviar para um especialista remoto, que pode ser o próprio fabricante do avião, do trem de pouso, e pedir uma opinião se aquela trinca ali realmente ela é, vamos dizer, nesse caso eu imagino que já teria que parar o avião. Mas eu poderia perguntar e para ter certeza se realmente eu tenho que parar ou não. E isso de uma forma praticamente imediata e dando esse expert em qualquer lugar do mundo, sem nenhum problema. Tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer, já que eu estou falando de dados, imagem digital, eu consigo criar, dentro do próprio protocolo DICOM, eu consigo criar estruturas de revisão. Então eu poderia fazer uma aquisição de uma imagem, jogar isso num servidor central e disparar um workflow, onde eu teria um primeiro inspetor fazendo uma revisão, ele fez a revisão dele, passaria para um segundo inspetor e poderia chegar, por exemplo, um terceiro inspetor. Ou poderia ser simplesmente, mandei para o nível 2, o nível 2 teve dúvida, mandou para o nível 3. E essas pessoas não precisam estar no mesmo site. Eu poderia ter um nível 2 lá na obra e o nível 3 no escritório. Tá? E ele receberia automaticamente, através de um roteamento, essas imagens. E assim que ele deu a sua revisão, isso poderia voltar para o servidor central já com o laudo pronto e preparado. Então isso aqui é uma forma de você automatizar o processo de aquisição e revisão. E claro, a gente sempre precisa pensar nos relatórios, nos reportes. Aqui a gente tem desde a parte simples, onde eu teria simplesmente imagens sendo coletadas e enviadas para um Word, por exemplo, ou eu poderia ter o que a gente chama de repórter avançado, onde eu crio templates, que pode ter o logo da empresa, já ter todos os detalhes aqui sobre a empresa, ele já vai gerar automaticamente uma estrutura pronta, com a imagem, com as medições, as medições vão aparecer como campos editáveis aqui, né, e você pode criar esse layout de acordo com a sua própria estrutura, o seu próprio relatório. Ele já vem com alguns exemplos para Word e Excel, já vem com relatórios de solda, corrosão, então você já pode partir desses templates existentes e criar o seu próprio template. Tá? Então isso daqui a gente fecha assim, a visão geral do que é a radiografia digital e uma comparação bem simples também, para a gente não perder muito tempo aqui, é essa daqui. Então aqui, se a gente pensar em alguns parâmetros essenciais, a gente pode comparar o filme, a parte de radiografia computada e a parte de radiografia direta. Então se pensarmos em velocidade, a gente entende que o filme ele é lento até médio, o CIAR, por ter a necessidade de um processamento intermediário e também mas também economizando no tempo de exposição, a gente classifica como médio. E como eu falei, indo para FlatPenel é muito rápido, já que estamos falando em alguns segundos. Quando vamos para a resolução, um filme fica na faixa de 10, 36, 50 microns, enquanto o CIAR normalmente em torno de 50, 150. A gente tem equipamentos que vão abaixo disso daqui, na verdade, mas não necessariamente eu vou utilizar essa resolução mais baixa. E o flat panel a gente vai geralmente em torno de 50 a 400 microns. Lembrando que o flat panel em si, a resolução é fixa. Quando você compra um flat panel, você já estabelece a resolução que você precisa. Eu não tenho como mudar depois. Em computadorizada, nos scanners, eu consigo, a depender da placa que eu estou utilizando e da resolução que eu quero naquele momento, eu consigo ter uma resolução variável. Aqui eu não tenho resolução variável. Relação sinal-ruído. Aqui eu vou ter entre 50 e 250, é muito próximo da resolução, da relação sinal-ruído para computadorizada. Porém, DDR, isso aqui é muito importante, que a gente vai ver lá para frente, na norma, eu tenho uma relação sinal-ruído muito maior.
inclusive do que em filme. Tá? A faixa dinâmica, aqui também eu tenho até 256, comparativamente. Se a gente pensar que isso aqui seria um filme, seria uma visualização 8 bits. Né? E já em CR e na parte flat pane, eu tenho mais de 4.000 de relação dinâmica. Isso daqui é o que permite que eu tenha a possibilidade de usar as ferramentas de filtro, como Flash, tá? E poder fazer um pós-ajuste na imagem. E isso daqui fica limitado, essa limitação aqui está muito mais relacionada com o nosso olho. Tá? Se a gente lembrar, a densidade que a gente fala é uma densidade óptica, é o quanto de luz passa pelo filme, por aquele ponto do filme. O quanto o nosso olho consegue efetivamente absorver essa luz ou interpretar essa luz. Por isso essa limitação aqui do filme. Em termos de custo de investimento e operação, o custo de investimento inicial do filme é baixo, porém o custo de operação é alto, já que eu tenho um consumível constante com químicos, processamento, etc. Aqui o custo já é mais moderado, eu ainda tenho consumível, então eu tenho um certo custo operacional também, mais baixo do que o filme. E quando a gente vai para flat pane, eu tenho um custo operacional muito baixo, porém o custo inicial já é alto. Em relação à radiação, aqui é excelente, claro, eu uso uma vez só, então não tem muito problema. CR também eu tenho uma relação muito boa em relação com a utilização com a radiação. Já aqui eu tenho algumas limitações com o uso de radiação. Aqui eu posso acabar queimando pixels que não vão conseguir serem repostos ou consertados. Em relação à parte mecânica, excelente, claro. Se cai um filme e não quebra, não tem problema. Mesma coisa para a placa de fósforo. Porém, aqui, novamente, como a gente está falando de um componente eletrônico, né, existem limitações em relação à parte mecânica. Ele não pode sofrer choques, senão ele pode danificar. A habilidade de você conformar a mídia em relação ao objeto, claro, ou seja, eu consigo curvar o filme para fazer uma tubulação, por exemplo. Placa de fósforo, da mesma forma, também consigo. E aqui, como o nome já diz, ele é rígido, então eu não consigo conformar ele, eu não consigo adaptar ele à minha peça. Em relação à portabilidade, bastante alta para filme e para CR, aqui já também tenho limitações. Tá? Claro que eu estou cada vez mais com flat panes mais finos, mais leves, mas ainda assim ele é mais espesso que um filme, né? E ele não tem tanta flexibilidade para entrar em determinados pontos de uma inspeção. Inclusive está aqui a parte de espessura, muito fino. Aqui um pouquinho mais grosso só do que o filme, e aqui cada vez melhorando mais a espessura. Reutilização da mídia para o filme, claro que não. Você usou uma vez, está bom ou está ruim, você perdeu o filme. Aqui você consegue, nessas duas técnicas, elas são reutilizáveis. Então eu posso estar utilizando constantemente tanto as placas de fósforo quanto o flat panel. Zona de exclusão, aqui eu acabo tendo uma zona de exclusão maior. Na parte CA ela já é mais moderada, isso vai dar pelo tempo de exposição ser menor. E aqui, se a gente está falando às vezes em milissegundos, 1 segundo, é uma área de exposição bem pequena. Tamanhos. Diferentes tamanhos. Aqui na parte de computadorizada, eu tenho quase todos os mesmos tamanhos do que o filme. O que eu não vou ter aqui são placas de fósforo como roll pack, que eu consigo comprar em rolos e cortar. Mas eu posso ter placas de até 1,5 metro de comprimento. Não sei se alguém perguntou, mas sim, eu posso cortar uma placa de fósforo para adaptar ela para minha exposição. Só lembrando, ela é reutilizável. Então, se eu cortar, talvez ela passe a não ser mais... Ela vai ser reutilizável para aquela aplicação, né? Mas eu vou acabar perdendo a sua área total. Né? E aqui eu tenho diferentes tamanhos de detectores também, porém lembrando, o detector ele é fixo, ou seja, comprei o detector, ele vai ter aquela resolução e aquele tamanho para sempre. Aqui eu posso comprar placa, posso começar com uma placa 12 por 17 polegadas,
depois vou fazer uma solda, posso comprar uma 4,5 por 10, por exemplo. Então aqui acaba sendo variável, tanto quanto o filme. Que eu tenho filme de diversos tamanhos, basta escolher o tamanho que eu quero para aquela aplicação específica. Tá? Sensibilidade a ruído, baixa. O filme, eu sempre falo que o filme ele perdoa mais, até alguns erros que eu tenha durante o arranjo, em relação principalmente a ruído, o filme ele acaba já tem uma função de integração própria, então ele já diminui esse efeito, essa visualização de ruído. Porém, quando a gente vai para esses caras daqui que tem uma faixa dinâmica alta, eu acabo vendo o ruído que antes eu não via no filme. Tá? Eles são muito mais sensíveis, então eu acabo vendo sinais mais fracos, como ruído. Então isso aqui precisa ser bem controlado. E isso aqui é importantíssimo e é abordado na norma, na 17636. Muito bem, vamos falar um pouco agora, finalmente chegamos na 17636, vamos falar, aqui a ideia é fazer um resumo do que a norma fala. Ela às vezes pode ser um pouco complicada de você conseguir entender exatamente o que está ali, então a ideia foi fazer alguns slides mostrando quais são os pontos principais e uma sequenciazinha que a gente poderia seguir e depois fazer na prática, tá? Utilizando o software. Então aqui basicamente o que essa norma fala para a gente é quais são os indicadores de qualidade que eu preciso ter para que uma imagem ela possa ser efetivamente usada para laudo. Se a gente resumir tudo que a ISO 17636 fala, ela basicamente vai fazer isso. Ela vai nos dar um guia de como fazer uma exposição para uma determinada solda e como analisar essa imagem do ponto de vista de qualidade. Ou seja, essa imagem que eu fiz, ela serve para eu fazer um laudo, ela serve para eu ver os defeitos que eu quero ver, os tamanhos de defeito que eu quero ver. Então é basicamente isso que essa norma vai falar. E é interessante porque essa norma, se eu não me engano, ela é de 2000, a primeira versão de 2014, por aí. Antes disso, tinha muita discussão. Muitos clientes tentavam pegar a norma de filme antiga e acabavam com isso tendo resultados de qualidade de imagem muito ruins, muito pior até do que o filme. Então, no começo da radiografia digital, há uns 10 anos atrás, por aí, estou falando, na verdade, começo aqui muito mais pelo Brasil, porque já tinha muito mais tempo. Mas se tinha muita discussão em relação à qualidade da imagem. E não existia uma norma, não existia um guia para dizer como que você deveria avaliar essa qualidade de imagem. Então se fazia uma exposição e dizia, usei os mesmos parâmetros de filme, com o filme ficou bom, com o digital ficou ruim. Então, no começo, a radiografia digital acabou tendo uma fama muito ruim, não pela qualidade em si, mas pela falta de conhecimento de como você deve efetivamente fazer uma exposição, como efetivamente você deve analisar ou ajustar essa imagem para que ela tenha qualidade. Tá? Isso já passou, hoje a gente já conhece bem isso daí, já sabe, e já tem uma norma hoje que é um excelente guia. Então, o primeiro item que ela fala é resolução espacial básica, e aqui é um ponto importante, a gente está falando de resolução. E a medição ela é baseada na falta de nitidez, tá, que a gente tem, ou o desfoque da imagem. E ela é totalmente diferente qualquer parâmetro que você possa pensar de resolução do flat panel, resolução da placa de fósforo. Essa resolução que a gente fala, ela é medida na imagem. Tá? Ela precisa ser medida na imagem. Por quê? Porque ela vai ser a sua resolução final. Ela vai trazer desde lá de trás da exposição até toda a parte intermediária de software e tudo mais, e ser avaliada como uma única resolução. Que se a gente pensar, por exemplo, no caso de computadorizada, eu tenho uma resolução da placa de fósforo, eu tenho uma resolução do scanner, eu tenho uma resolução do laser, eu tenho uma série de coisas que vêm pelo meio do caminho, e a pergunta final é, qual é efetivamente a resolução que eu vou usar? E a resposta é a resolução espacial básica,
medida na imagem. Isso é o que importa, no final das contas. Muito bem. E aí, essa resolução espacial básica, a norma nos dá algumas diretrizes de como medir ela. Tá? Então, eu tenho algumas informações em relação à distância que eu tenho da minha fonte até o meu detector. Tá? Eu tenho o posicionamento do IQI de fio duplo, que tem que estar entre 2 a 5. A gente usa o método do 20% de modulação. Tá? Isso tudo eu vou mostrar depois um pouco na prática, que é mais fácil do que ficar fazendo PowerPoint, que é só um resumo. E algumas condições que eles colocam, a depender do tipo de liga que vai ser utilizada, tá? Ou também de espessura de penetração. Mas isso tudo aqui são apenas guias. O mais importante, a depender da situação, é você utilizar o IQI diretamente em cima da solda, como a gente vai ver no exemplo. Tá? E, só voltando um pouquinho, o software hoje ele já tem ferramenta para medir isso automaticamente. Nos softwares mais antigos, você precisava fazer a conta, contar, medir os níveis de cinza e contabilizar essa modulação. Felizmente, hoje a gente tem já, e a própria norma já permite isso, usar a chamada resolução espacial básica interpolada. A gente vai ver também isso depois na prática. O próximo parâmetro, bastante importante, é a relação sinal-ruído. Tá? Então, a relação sinal-ruído ela é dada pela média que eu tenho de um quadradinho, que eu vou colocar na imagem aqui, a média de nível de cinza, dividido pelo desvio padrão desse nível de cinza. Parece complicado, mas não é. E felizmente ele também tem ferramentas automáticas para calcular isso daí para a gente. Tá? E no final, o que a gente acaba usando não é o sinal-ruído puro, mas sim o chamado sinal-ruído normalizado. Tá? O que é o sinal-ruído normalizado? Ele referencia a relação sinal-ruído básica. Então, o normalizado ele é dado pelo sinal-ruído medido vezes 86,6 dividido pelo SRB. De novo, o software faz isso automático. A gente não precisa fazer essas contas na mão. Tá? E aí, só para comentar, a gente usa normalmente uma janela de no mínimo 20 por 55 pixels, para você ter um mínimo de representatividade. Aqui é a formulazinha. E só de curiosidade, sempre me perguntam de onde saiu esse 88,6 aqui. Isso vem da parte de filme. Tá? Em filme, o SNR ele é medido através de uma abertura circular de 100 microns. Ou seja, é um círculo de 100 microns de diâmetro. Quando a gente fala em pixel, ou seja, na imagem digital, eu passo meu pixel, ele é quadrado. Tá? Então, para eu ter uma mesma referência, eu faço esse 88,6, ou seja, ele é exatamente a relação que eu tenho entre um quadrado que tem o mesmo diâmetro que um círculo. Se a gente tiver essa imagenzinha aqui, eu vejo que o círculo ele sai fora aqui e o quadrado sai fora aqui. A relação da área entre os dois ela é exatamente esse 88,6 microns que está aqui. Então ele sai dessa comparação com o filme, tá? Para a gente manter uma mesma referência. Muito bem. E o terceiro requerimento que a gente tem é o de sensibilidade, onde eu vou usar o mesmo IQI de fios que eu já tinha, ou o IQI de furos. Tá? Depende, a norma permite que eu use os dois tipos. Tá bom? Então, a gente vai medir, esses são os três grandes requerimentos, para a gente lembrar. Então, eu tenho resolução espacial básica, SNR e meu IQI de sensibilidade. Tá? Essas três coisas eu preciso medir na minha imagem. Muito bem. E também a norma nos dá algumas dicas de como escolher qual é a melhor tensão, qual é a distância que eu vou ter que ter a depender do meu ponto focal. Esses são parâmetros que mudaram pouca coisa. Tá? Tem algumas poucas diferenças em relação ao filme, mas a norma nos dá esses parâmetros de referência também. Então, vamos lá.
Se a gente pegar o requerimento 1, que é resolução espacial básica, ela vai colocar para a gente essa tabelinha aqui. E essa tabela, ela tem, na verdade são duas tabelas, é uma chamada classe A e uma segunda classe B. Essa é outra dúvida que geralmente me perguntam bastante. Como é que eu determino essa classe A e essa classe B? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas aqui a ideia é que vocês entendam o seguinte. Classe A é um requerimento de imagem menos apertado que a classe B. A classe B ela me dá requisitos de qualidade de imagem mais apertados, mais difíceis. Por quê? Porque eu estou procurando defeitos menores, essencialmente, de forma resumida, é isso daí. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo nessa tabela aqui. Se eu estou trabalhando com uma solda de 10 milímetros, eu vou vir aqui, e é uma classe A, eu vou procurar aqui, ó, 10 milímetros, eu vou precisar enxergar o fio D9, que é equivalente a 130 microns de resolução. É basicamente esse o meu requerimento. Tá? Vai variar de acordo com a espessura da minha solda, tá? E também, claro, com a classe, se é classe A ou classe B. Segundo requerimento, fios. Aqui não mudou. São os mesmos fios que eu tinha antes, então eu vou ter para parede simples, parede dupla, eu vou ter a quantidade, a espessura, e eu vou ter qual é o mínimo, qual é o fio mínimo que eu preciso enxergar. Então isso daí não mudou, é o mesmo penetrâmetro que a gente usava antes, a gente vai usar agora na digital. Requerimento 3, sinal ruído normalizado. Então aqui também eu vou ter uma tabela, tá, que vai me dar quanto eu preciso ter no mínimo de sinal ruído normalizado. Uma coisa que ele coloca de observação é que a ideia é, se você está medindo essa relação sinal-ruído na sua zona termicamente afetada, você multiplica esse valor por 1,4. Okay? Então, essa é só uma observação que eles colocam lá. E aqui você tem, por exemplo, se eu vou usar um raio-x de 120 kV, olhando aqui na minha tabelinha, eu vou precisar de 70 de sinal ruído normalizado para a classe A e 120 para a classe B. Então, essa tabelinha também está dentro da norma e é esse o requerimento que a gente precisa atingir. E aquele que eu comentei antes, o classe A e o classe B, ele vem exatamente disso daqui. Ele vem do seu nível de aceitação e seu nível de qualidade, ou seja, ele está amarrado com a ISO 5817 e com a ISO 10675. Então, se eu tenho um nível de aceitação de 1, né, ou um nível de qualidade de acordo com a 5817B, significa que aqui na minha ISO 17636 eu preciso trabalhar com a classe B. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu tenho de como saber se é classe A ou classe B, vai depender do que essas normas aqui, os meus critérios de aceitação vão me dar. Então, só para a gente lembrar, se eu preciso ver, por exemplo, poros mais pequenos, eu vou trabalhar, claro, com certeza numa classe B. Se eu estou buscando poros maiores, que aquela solda permite que eu trabalhe com uma porosidade maior, por exemplo, eu posso precisar de uma classe A. Tá? Então, essa é a ideia de onde vem o classe A e o classe B. Vem basicamente do acordo, ou seja, da função da minha solda e dos tipos de defeito, ou tamanhos de defeitos que são permissíveis para aquela função. Tá, vamos ver um exemplo agora, vou dar uma olhada na parte prática, acho que eu já falei bastante, acho que vale a pena a gente dar uma olhada num exemplo prático. Então vamos pegar esse caso daqui, onde eu tenho uma solda de 8 milímetros em ferro, parede simples, né? No exemplo 1, eu vou procurar ver se eu consigo atender a classe A para essa solda. No exemplo 2, eu vou tentar atender a classe B. Então, meus 3 requerimentos estão aqui. O primeiro requerimento, olhando aquela tabela lá, eu preciso enxergar o fio D9, equivalente a 130 microns, para atender a classe A. Vou precisar, no meu penetrâmetro, enxergar o fio 13. E na minha relação sinal-ruído normalizada,
ser igual a 70. Tá? Vamos, aqui, ó, fazendo a mesma coisa, observa que é a mesma solda. Na classe B, olha só, eu saí de um D9 para um D12. Ou seja, uma resolução de antes que eu precisava 130, agora eu vou precisar de 63. Tá? No penetrâmetro, antes eu precisava enxergar o 13, agora eu preciso enxergar o 14. Tá? Sinal ruído, 70, aqui eu vou precisar 120 ou 100, a depender da quantidade de tensão que eu vou precisar utilizar. Mas, de qualquer forma, todos os números aqui são mais apertados, são mais difíceis de alcançar do que na classe A. E aí a gente fez aqui 4 exposições na mesma solda. Uma primeira com uma computadorizada, uma placa IPU, 50 micros de resolução. Tá? Repara os tempos, 35 minutos de exposição. Aqui a gente foi para o DDA. Olha o tempo de exposição, 250 milissegundos. É uma diferença muito grande. Tá? O que vai diferenciar do 2, o 3 e o 4 é simplesmente a magnificação geométrica, ou seja, a distância que eu estou do meu DDA, do meu flat panel para o meu objeto. Então vamos começar com 1.6 de magnificação, a gente vai fazer depois uma de 4 e depois uma 2.2. Tá? Então eu vou agora mudar aqui a tela. Vamos para o software. Bom, então essa aqui já é a tela do meu Rhythm Insight. E essa aqui é a primeira exposição que eu fiz. Eu já apliquei o Flash Filter nela, eu vou tirar o Flash, só para vocês verem a diferença que eu tenho. Sem Flash, essa é a minha imagem original, tá? Adquirida pela radiografia computadorizada. Quando eu aplico o Flash, normalmente é um pouco mais rápido, é que esse meu micro tem coisa demais aqui, e essa aqui já é a imagem com o Flash Filter. E aí eu já fiz aqui as medições de SRB e sinal ruído, elas estão aqui no cantinho, tá? Então só para vocês verem. Essa daqui já é a medição de SRB. Então o que a norma fala é que eu vou ter esses fios duplos aqui, chamado IQI de fio duplo, e eu vou passar uma linha e o meu objetivo é ver os dois fios. Vai chegar um momento aqui para frente, deixa eu dar um zoom nessa região, que os dois fios, na verdade, passam a ser um só. Eu já não tenho resolução suficiente para enxergar os dois fios. Tá? E aí, quando eu uso a interpolada, o que está verdinho aqui, eu estou dentro daqueles 20%, e quando esse meu ponto azul aqui é exatamente o ponto de 20%. O que é esse percentual? É a distância que eu tenho entre esse pico daqui em relação ao total que eu tenho do meu pico aqui. Né? Ou seja, enquanto essa distância aqui for maior que 20%, significa que eu consigo efetivamente distinguir os dois fiozinhos. No momento que essa distância daqui até aqui for menor que 20% desse total, eu já não consigo mais distinguir que são dois fios. Eu vou enxergar um único fio. Tá? Então, na interpolada aqui, eu já estou usando a interpolada, ele já vai me dar a resolução aqui embaixo. 53.3. Eu posso pegar essa imagem, esse valor e gravar ele na imagem, tá? Salvar ele já na imagem. O próximo parâmetro é o sinal ruído. Então, o sinal ruído, eu vou pegar aqui minha janelinha de 55 por 20, coloco o valor aqui, 53 da minha resolução espacial básica e ele me dá o meu valor da sinal ruído. E aqui ele está dando 0, porque estranhamente ele está me dando 0. Vamos medir de novo. Muito bem. Bom, curiosamente ele está me dando 0. Mas aqui, até de manhã ele tinha um valor. Deixa eu fechar isso. Mas a ideia, então, é exatamente fazer essas medições. A terceira medição é a medição do penetrâmetro. Então, se eu der um zoom aqui, esse aqui já começa no fio 13,
Então eu consigo ver o 13, 14, 15, o 16, não muito. Tá? Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui, talvez a qualidade da imagem pelo Skype ou pelo monitor de vocês, vocês acabem vendo até um pouco menos de fios do que eu, mas aqui eu estou vendo até pelo menos o 15, o 16 seria parcial, tá? Não conseguiria ver. E aqui a gente consegue ter uma ideia bem da qualidade que eu tenho da imagem digital. Né? É uma imagem muito boa. Tá? E aí, olhando agora os parâmetros, todos os parâmetros, vocês não viram ali, mas a relação sinal-ruído está muito maior que 70. Eu precisava ver o 13 para ser classe A, vi mais. Precisava de 130, vi 53. Aqui, na classe B, precisava de 63, vi 53. Também vi acima e também vi acima. Ou seja, essa é uma imagem da exposição 1 que eu consigo atender tanto a classe A quanto a classe B, sem nenhum problema. Eu poderia usar essa imagem para fazer o meu laudo tanto para a classe A quanto para a classe B, tranquilamente. Vamos para a segunda agora. Essa aqui já é uma imagem já com flat panel. Bom, vamos fazer uma comparação rápida. Eu não sei quais vocês preferem, mas para o meu olho, eu gosto muito mais dessa imagem daqui. Ela parece muito mais nítida, parece muito mais bonita, etc, etc. Só que quando eu vejo os parâmetros, olha que interessante, a resolução agora é 134. Aqui a gente tinha uma resolução de 53. Então reparem que a resolução sozinha, ela não é um indicador de qualidade de imagem. Eu tenho uma imagem com uma qualidade muito melhor, ou seja, visualmente para mim é melhor, eu consigo ver 13, 14, 15, 16, 17 e quase o 18 aqui. Tá? Então eu consigo ver mais fios do que na outra imagem. Só que na outra imagem eu tenho uma resolução melhor do que essa daqui. Tá? Então sozinho, esse parâmetro, por isso que eu preciso dos 3 parâmetros. Tá? Então repara, 134. Tá? Aqui a resolução sinal-ruído, já deu para. Aqui ela está aparecendo bonitinha. Tá? 789, bem acima do mínimo. Mas vamos reparar uma coisa, 134. Então vamos voltar lá na minha tabelinha. 130 para 134 está aceitável como classe A, está muito próximo. Já a classe B está bem longe. Se a gente olhar a tabelinha, acho que eu posso trazê-la aqui de volta, eu tenho ela aqui. Deixa eu achar onde ela está. Aqui, ela está aqui. Então, de 130 e pouco que a gente está, que é um D9, para 63, eu ainda tenho 1, 2, 3 níveis aqui para chegar aqui. Está muito longe. Ou seja, para uma classe B, essa imagem não serve. Por mais que ela esteja bonita, que ela seja muito legal, eu não posso usar essa imagem para ser uma classe B. Se eu estou avaliando essa solda de acordo com a classe B, ela não serve. Para a classe A, sem nenhum problema. Tá? E agora vamos ver, então, o que eu faço para resolver isso. Vamos pegar essa exposição 3. Exposição 3 é essa daqui. Tá? Aqui, então, eu fiz uma magnificação geométrica e a minha resolução caiu para 51. Tá? Então, se a gente abrir aqui de novo, minha resolução espacial básica agora é 51. Minha relação sinal-ruído também está utilizável. Então, com essa magnificação geométrica e usando o flat panel, eu consigo usar agora essa. Observa que é o mesmo flat panel, tá? Não mudei. Ainda é um flat panel de 200 microns de resolução. Porém, agora eu tenho uma resolução espacial básica de 51. O que eu perco? Eu perco área. Ou seja, se a gente pegar a solda aqui, ó, eu consegui enxergar todo esse tamanho. Nessa exposição, eu só consigo enxergar esse trecho da solda. Eu fiz isso para ganhar resolução. Então, eu perco em área, porém eu ganho em resolução. E aí, agora sim, eu passo a atender a classe B. Tá? E essa magnificação, quanto eu perco de área, vai depender muito dessa magnificação geométrica que eu estou utilizando. Então, se eu puder
aqui eu estou com uma magnificação de 4. Se eu puder trabalhar com uma resolução um pouco pior do que essa, mas ainda dentro da norma, eu posso ter uma área maior. Então vamos pensar nesse caso aqui, onde eu estou com uma resolução, uma magnificação geométrica de 2. Nesse caso, olha que interessante, o meu SRB foi para 90. Tá? Meu SNR melhorou até um pouco, só que agora eu estou com 90 de SRB. Tá? Só que aí o que acontece? Aí vocês vão pensar, poxa, mas agora não é mais classe B. Eu não atendi. Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. Eu não atendi mais o critério de 63. Eu estou com 90 de resolução espacial básica. Tá? Não, você vai falar para mim, eu não estou atendendo. E aí, a norma, ela fala uma coisa interessante. Ela tem lá um conceito chamado princípio da compensação. Desses 3 princípios, são 3 princípios, o mais importante é o princípio da compensação número 2. O que esse cara fala? Ele fala o seguinte: eu posso compensar a minha perda de resolução se eu tiver uma relação sinal-ruído maior do que eu preciso ter. Ou seja, vamos voltar lá na imagem. O que ele está dizendo aqui? Basicamente, o que esse princípio fala é o seguinte: quantos fios eu preciso para chegar na resolução de requerimento? Vamos ver? 90, né? Vamos lá no fiozinho aqui. Então, eu estou com 90. Eu estou 90 mais ou menos 100. Tá? Vamos pegar como se fosse 100. Veja só, para eu chegar no 63, eu preciso de 2 fios a mais. Tá? Então, eu preciso de 2 fios. O que ele me fala, então? Para eu compensar esses 2 fios que eu não estou enxergando, se eu enxergar 2 fios a mais do meu mínimo aqui, eu posso compensar um pelo outro. Ou seja, eu posso considerar essa imagem classe B. Se aqui eu estou precisando de 2 fios, eu tiver 2 fios a mais aqui, funciona. Então vamos ver, eu tenho 13, 14, 15, 16, 17 e aqui eu consigo ver o 18 também. Tá? Então eu conseguiria ver até o 18. Se a gente lembrar, eu precisaria ver... Vamos voltar aqui. Eu precisaria ver o fio 14. Ou seja, se eu já visse o 16, já estaria bom. Ou seja, eu estou compensando 2 fios que eu não consegui atingir aqui com 2 fios que eu consegui atingir a mais aqui. Então, esse é o princípio da compensação número 2. E ele existe exatamente porque a gente começou a observar que, apesar de eu não ter a resolução suficiente, a qualidade da imagem era muito boa. Eu conseguia ver os defeitos, mesmo sem resolução. Por quê? Porque eu tenho uma relação sinal-ruído muito boa, muito melhor do que eu precisaria. Então, isso nos traz uma segunda informação importante. A relação sinal-ruído ela é mais importante do que a resolução. Tá? E aí, isso daí passou a ser o chamado princípio da compensação. Então, essa exposição 4 aqui que eu fiz, ela atende o requerimento de classe B. Tá? Por esse chamado princípio da compensação número 2. E o inverso não é verdade. Ou seja, se eu não tenho uma relação sinal-ruído boa, porém eu tenho resolução, eu não posso fazer essa compensação. Ou seja, se eu não estou enxergando o penetrâmetro que eu preciso, não importa se eu tenho a maior resolução do mundo, não serve. Essa imagem ela não serve para a minha inspeção. Eu não posso utilizar essa imagem. Tá? Então, esse é o princípio da compensação número 2. E, no fim, a norma ela foi aplicada. Então, o que a gente fez? Fazendo uma recapitulação. A gente fez uma exposição, a gente estabeleceu quais são os 3 requerimentos que a norma nos pede, analisamos as imagens baseado nesses 3 requerimentos e aprovamos ou reprovamos a imagem. Então, observa que nessa ISO eu não estou dizendo se a peça está aprovada ou se a peça não está aprovada, se a solda está aprovada ou não. Eu estou dizendo se a imagem está aprovada ou não. Ou seja, se essa imagem serve para eu poder fazer o meu laudo. Tá? Então, tudo que está por trás dessa ISO,
17636 é exatamente eu chegar numa imagem que me permite fazer o meu laudo, tá? Então, se a gente resumir tudo que a gente falou aqui agora, o que eu preciso? Eu preciso conhecer as capacidades do meu sistema, ou seja, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um scanner, eu tenho que saber qual resolução que eu vou setar, qual placa que eu vou utilizar para atingir uma classe A ou uma classe B. Se eu estou trabalhando com o meu flat panel, que magnificação geométrica eu preciso atingir para chegar na minha classe A ou na minha classe B. Tá? Então, depois que eu sei como é o meu sistema, quais são os limites do meu sistema, eu preciso agora escolher esse sistema e a sua própria configuração, disposição para atingir esses requerimentos. Tá? E lembrando, uma boa imagem, ela começa com uma boa técnica. Tá? Então, assim, eu também preciso ajustar. Às vezes eu já escolhi o scanner correto, a placa correta, mas eu ainda preciso mexer na energia. De repente eu preciso baixar ou subir um pouco mais a energia, ajustar a corrente, botar um colimador. Então são ajustes que eu vou fazer até eu chegar no meu requerimento de imagem. E isso é importante também porque eu não preciso exceder o meu requerimento. Ou seja, se eu precisava fazer uma classe A e para isso eu usei um CR Vision com uma placa IPS com 10 minutos de exposição, não tem por que eu fazer 12, 15 minutos de exposição, perder tempo para melhorar a qualidade. Se eu já atingi os requerimentos, se ela já está classificada, se ela já está aceita, eu não preciso ir além daquilo. Tá? Posso ir? Posso. Você tem tempo, quer gastar tempo? Ok, mas não é necessário. Então, muito bem, depois disso eu vou fazer a minha imagem e vou checar os 3 requerimentos. Lembrando, quais são? Resolução espacial básica, penetrâmetro, ou seja, IQI de sensibilidade, e relação sinal-ruído normalizada. Tá? Eu posso linearizar esses níveis de cinza. Tá? Isso daqui, na verdade, não é nem que eu posso, eu preciso. Existem alguns, que no nosso caso sempre vai ser linearizado. É que tem alguns casos que eu já vi equipamentos de concorrente que eles usam um sistema logarítmico. Isso não está previsto na norma. Tá? Então você precisa fazer uma aplicação extra, perder mais tempo e ter mais conhecimento nesse equipamento da concorrência, tá? Porque não vai servir. Lembrando, SNR é medido em uma caixa, uma área de pelo menos 20 por 55. O SRB, a gente usa o método do 20% de modulação. Tá? Mais um detalhe que eu acabei não mencionando, mas a medição do SRB, ele precisa ter no mínimo 21 linhas. Se a gente voltar aqui no nosso software, a gente vai ver que nesse caso eu usei 30 linhas, tá? Esse número que está aqui. Tá? Eu poderia ter, a norma manda usar no mínimo 21. Eu usei 30, me dá uma precisão melhor. Né? E no final, lembrando, muito importante, o princípio da compensação número 2, que uma falta de resolução pode ser compensada por uma relação sinal-ruído maior. Tá? Então, esses aqui são um resumão do que a norma nos ajuda, nos guia a fazer. Então, basicamente, o que eu tinha para apresentar é isso. Vamos para a parte de perguntas que vocês tenham. Vamos voltar aqui. João, você quer controlar aí agora? Oi, sim. Pessoal, eu vou abrir o microfone para quem quiser fazer algumas perguntas e o Ivan responde algumas, e mais ao final eu fecho e a gente mostra algumas perguntas que foram descritas no chat também durante o evento. Tá bem? Eu estou abrindo o microfone da audiência. Quem quiser falar, é só clicar no microfone, né, para sair do mudo e fazer o questionamento.
Bom, se não tem pergunta, eu posso já começar a responder as que foram colocadas aqui no chat. Então tem uma pergunta aqui do Heleno. Oi. Oi, Ivan, eu tenho uma pergunta aqui, sim. Tudo bem, é o Kratos? Tudo bem, Ivan? Oi, Carlos. Tranquilo? Ivan, não, eu fiquei Beleza? impressionado com uma coisa aqui que você falou. Você usou uma magnificação de 4, né? Isso. 4 quer dizer, tipo assim, se você usou uma DFF de 300 milímetros, o seu detetor, então, ficou a 1.200 milímetros da chapa? Isso aí. Isso aí. Nossa senhora, mas não cria uma penumbra cavalar? Eu fiquei Não impressionado necessariamente. de ter dado certo, de ter funcionado, sabe? Eu Não, funciona assim. Vai depender muito do ponto focal do seu tubo. Nesse caso, foi utilizado um ponto focal bem pequeno, de 0,4. Né? Então, assim, Tá. claro, se você está trabalhando com uma fonte com 5 milímetros de ponto focal lá da tua fonte, claro que vai dar uma sharpness muito grande. Tá? Mas é por isso que eu falei naquela hora que você tem que conhecer bem os limites do teu sistema logo no começo. Se você já tem uma fonte com um ponto focal muito grande, não adianta você usar uma magnificação muito grande que seu sharpness vai lá para cima. Isso é fato. Então, a gente tem lá a gente tem o aparelho nosso, dá até 1 milímetro, né? Sim, Do tamanho. Quer dizer, e dá para arriscar, então, a usar magnificações maiores que a gente tem usado lá, de 1.3, dá, 1.4. dá, Eu dá. vou, Se você, eu vou se você for na arriscar. norma, até 1.2, inclusive, você não precisa fazer nenhuma compensação. Tá? Porque é Tá, quase considerado 1. Então, assim, a gente só vai começar a brincar mesmo de 2 para cima. Tá? Que aí você tá. começa a ter algum ganho efetivo. E assim, e dá para calcular isso. Então, se você lembrar, tem uma formulazinha que é a raiz quadrada do sharpness ao quadrado mais o SRB ao quadrado. Tal. Tem a formulazinha do sharpness que você Isso, consegue medir isso tranquilamente, até antes de fazer, para saber se dá. Né? Beleza, Então eu queria dá fazer uma para fazer outra sim. perguntinha também, pode Pode ser? fazer. Claro. Eu já tinha colocado aí no chat, mas como o pessoal não se atreveu, você usou 1.000 frames, né? Eu fiquei É. bastante impressionado também com a quantidade de frames, né? Que esse novo software permite usar essa quantidade de 1.000 frames, Permite. né? Sim, permite sim. E nesse caso, por que foi utilizado 1.000 frames? Porque o tempo de exposição foi de 250 milissegundos. Então foi um tempo de exposição muito baixo. É. Tá? Na verdade, isso foi teste. Né? Numa situação de prática de campo, você não vai fazer isso. Melhor você trabalhar, de repente, com um tempo de exposição de 1 segundo e trabalhar com uns 10, 20 frames. Né? É o suficiente. Mas como era uma condição de laboratório, né, foram vários Uhum. testes feitos e esse foi um dos parâmetros utilizados. Beleza, então, Ivan. Valeu, obrigado, viu? Imagina. Bom, vamos lá, mais uma pergunta aqui do Heleno. Qual o dano que o scanner ocasiona? O que acontece? Os scanners, tirando aquele scanner que a gente comentou, onde eu tenho um transporte magnético, normalmente você tem umas rodas emborrachadas que fazem pressão para você fazer o movimento da placa dentro do scanner. E aí o que acontece? Essas rodas, se elas estão sujas, ou se você tem algum grãozinho de pó vindo na placa, grudado na placa, na hora que você faz a força desses rodízios para ele fazer a placa andar, você acaba criando um risco no scanner. Desculpa, na placa de fósforo. Né? Então, esse é um exemplo de um dano causado pelo scanner. Outro tipo de dano que pode acontecer pelo próprio scanner é você ter um desalinhamento. Isso é comum quando você leva um scanner para campo e acaba sofrendo algum choque mecânico. Então você acaba desalinhando o scanner e aí você faz com que o scanner, que a placa de fósforo acabe prendendo em algum determinado lado e o outro lado puxa a placa. Então você gera um esforço mecânico na placa. Tá? E isso também gera dano na própria placa. Então são alguns exemplos de danos que podem causar. Mas o mais comum é essa parte de sujeira. Tá? Tanto que o scanner ele precisa ser limpo periodicamente, a placa de fósforo também. Tem produtos específicos para você limpar a placa de fósforo. Né? Para exatamente impedir que você acabe danificando isso daí. Próxima pergunta, qual a relação de tempo do DDA versus filme? Então, isso a gente comentou já ao longo da apresentação, mas vai depender muito da sua aplicação.
Mas um exemplo, eu dei alguns exemplos, é drástico, né? A diferença de tempo. Né? E eu nunca fiz uma exposição com flat panel com mais de 120 segundos. Ele está falando 2 minutos. Então, assim, e usando o filme, nossa, já fiz exposição de hora, passando de hora. Então, assim, é drástico, é bem drástico. Tá? Próxima pergunta, do Heleno. Qual a qualidade de imagem que pode ser melhorada com fontes de selênio e de cobalto? Então, aqui é uma outra questão. Eu não comentei também, mas a norma também ela prevê, como a norma de filme também previa, que quando eu estou trabalhando com fonte gama, eu acabo. Já é sabido que a qualidade de imagem vai ser pior do que com raio-x. Então eu posso trabalhar sempre com fio a menos, tá? Quando eu estou usando essas fontes. Pelo que eu tenho de experiência e que eu tenho visto, eu vejo que selênio, a gente tem uma qualidade já um pouco melhor do que com irídio e com cobalto. Então, assim, existe uma melhoria com a aplicação de filtros. A imagem ela acaba sendo um pouco mais ruidosa, acaba tendo um pouco mais dura, com menos nuances de contraste. Isso é normal por causa da fonte, não tem muito o que fazer. Mas existe a aplicação de filtros, ela consegue dar uma melhoradinha nisso sim. Tá? Então, mesmo eu usando fonte radioativa, com isótopo, eu acabo tendo uma melhoria sim se eu uso o filtro de forma adequada. Tá? Faixa de energia de fonte de raio-x que vem nos equipamentos. Em termos de fonte de raio-x, se a gente fala de raio-x mesmo, se falar de gama, hoje tem equipamento comercial variando de 200 kV até 450 kV. Tá? E se a gente falar de 200 kV, não é que ele só faz 200 kV. Ele começa de 10 kV e você vai ajustando até os 200. 450 a mesma coisa, ele vai começar em 20 kV e você vai ajustando de 1 em 1 até o 450, a depender da sua aplicação e do que você necessita. Tá? Próxima pergunta. Ops, passei demais. A ferramenta Flash é um módulo à parte do Software Rhythm? Sim, ela é um módulo à parte, ela é um opcional. Tá? Você pode escolher com ou sem. Né? Normalmente, quase, sei lá, 90% do que a gente vende hoje já é com Reader, porque apesar de ser um módulo à parte, um custo adicional, ela dá um ganho muito grande de produtividade, de qualidade, e vale a pena. Tá? Próxima pergunta. Pelo que entendi, a CR só usa placas rígidas. Não, não é. Não faz de tubos uma vez que na verdade é o contrário. CR, a placa de CR, que é a placa de fósforo, ela é uma placa flexível. Tá? Ela pode ser moldada em volta do tubo, como eu comentei, eu até já fiz solda de 90 graus, sem nenhum problema. O que não é flexível é o DDA, que é a radiografia direta. Esse não é flexível, mas se você olhar a norma também permite que você use placa rígida mesmo com tubulação. Só que para isso você precisa fazer uma compensação matemática em relação às bordas, que é onde você vai ter uma distorção por causa da magnificação que você tem ser diferente do centro. Tá? Mas também dá um pouquinho mais de trabalho, é possível. Eu já vi casos, a gente faz isso em alguns casos, e dá para fazer também, tá? Apesar de não ser. O grande problema que você vai ter é se você começar a tentar usar ela em locais onde você não consegue colocar o flat panel, posicioná-lo corretamente. Tá? E também tem uma diferença em relação à quantidade de imagens que você precisa fazer no caso de tubulação. Eu não entrei muito nesse detalhe, porque isso daí é um pouquinho mais complexo. Mas sim, é possível fazer. Formato de saída DICOM. Alguma ferramenta proprietária para reconstrução tridimensional digital? Vamos lá. A saída não é DICOM, é DICOM-D. DICOM é da medicina. Tá? Na verdade, o protocolo ele é o mesmo do DICOM, só que o que vai diferenciar o DICOM do DICOM-D são alguns tags. Tá? Por exemplo, no tag DICOM existem tags para nome do paciente, sexo do paciente, algumas marcações que tem de tumores, etc. Tá? No DICOM-D,
eu vou ter outros parâmetros que são importantes, como distância, ponto focal, SRB, coisas que na área de medicina não se levava em conta. Então, apesar do formato de arquivo e protocolo ser o mesmo, há diferença nos tags. Tá? Então, isso é importante, as etiquetas. E ferramenta para reconstrução tridimensional não tem. A ferramenta ela é totalmente para 2D. Ela não tem nenhuma ferramenta baseada em tridimensional. Existem ferramentas no mercado, até grátis, que você consegue fazer reconstrução tridimensional, mas não é o caso do Rhythm, que ele foi feito para 2D. Okay? Vamos ver mais perguntas. Em uma das imagens que você mostrou, que poderia até ser possível ver o revestimento de tubulação, em que condições isso seria possível? Isso depende muito, tá? O que acontece é o seguinte, você precisa ter um nível de contraste diferente para você conseguir enxergar alguma coisa. Então, a depender da situação que eu tenha, nesse caso, daí, com o Flash, essa ferramenta nossa, a gente tem visto mais coisas do que a gente esperava, tá? Para você ter ideia, eu consigo, se você reparou bem as imagens, a gente tem até a visualização do plástico do IQI. Né? Eu consigo ver o plástico que normalmente no filme você nunca nota que aquele plástico está ali. Então, assim, a informação, ela está lá. Tá? A gente, como eu falei, a gente tem uma faixa dinâmica muito maior do que o filme. Então, a informação ela está lá. O que você precisa é você trabalhar essa imagem para que ela seja visível para os nossos olhos. E é o que o Flash faz no final. Tá? Então, assim, depende muito da aplicação, depende bastante de energia, contraste e tudo mais. Mas ajustando direitinho, dá para ver muito mais coisa do que a gente estava acostumado a ver no tradicional. Pergunta do Kratos eu já respondi. Magnificação eu já respondi. Sim, a magnificação se dá pela distância fonte-objeto, detector-objeto, exatamente. Existe magnificação no software, mas essa magnificação que eu mencionei é a magnificação geométrica, tá? Que é dado pela distância entre fonte-detector dividido pela distância objeto-detector. Existem ferramentas no software para eu fazer o zoom, né, que eu até fiz aqui numa das imagens, onde eu posso criar esse zoom digital. Mas isso é um zoom digital, é uma magnificação digital. Não tem a ver com magnificação geométrica, que depende da geometria da aquisição. Esse método é feito pela ASME, a SNT. Vamos lá. Essa é uma norma ISO, tá? Ela é uma norma internacional. Então, se você pegar as próprias referências que eu tenho dentro da própria ISO, elas remetem à STM e as mesmas referências que a ASME coloca também. As normas, a última ASME, se a gente pegar a ASME 2019, ela é mais branda do que essa norma. Tá? Então, assim, se você consegue atingir todos os critérios desta ISO, você automaticamente atingiu os critérios da ASME. A ASME ela é muito mais flexível, muito mais simples. Eu posso dizer que a ASME está mudando. A cada revisão dela, eu já vi um pouco do que vai vir na 2021, ela está cada vez se aproximando mais desses critérios que estão vindo na ISO. Mas ela ainda é um pouco mais flexível, digamos assim. Tá? Mas sim, se você atingiu esses critérios da ISO, você pode tranquilamente usar pela ASME, sem nenhum problema. Aqui é uma propagandazinha do Sérgio, vale lembrar que a gente vai ter um próximo agora de tomografia no dia 4/5. Se vocês puderem comparecer, vai ser bem interessante. Vamos lá, as curvas de tempo e exposição são válidas para a DR? Sim, são válidas, porém, se você olhar na própria norma, ela recomenda que para CIAR, né, quando a gente está usando computadorizada, você trabalhe com 20% menos de tensão. E para DR, para flat panel, não fala um valor específico, mas é usual a gente aumentar um pouco mais a tensão do que o que está nos gráficos. Ou seja, você parte dos gráficos e você faz um pequeno ajuste, ou 20% para baixo,
ou normalmente também uns 20% acima para flat panel. Por que para flat panel eu vou trabalhar com uns 20% a mais? Pelo seguinte, o tempo de aquisição é muito rápido. Então, se eu trabalho com um pouquinho a mais, eu perco um pouco de contraste, a minha relação sinal-ruído ela aumenta bem alto. Se a gente lembrar, não é linear. Tá? Então, eu vou ter um ganho muito alto de sinal-ruído por um pouco a mais de tensão que eu coloque, apesar da perda de contraste. E se a gente lembrar lá pelo princípio da compensação 2, a relação sinal-ruído é mais importante que resolução, ou seja, é um dos parâmetros mais importantes que eu tenho para digital. Tá? Então, por isso que às vezes vale a pena eu trabalhar com uma tensão um pouco maior, mesmo perdendo um pouco de contraste. Próxima pergunta. Gostaria de saber os aspectos relacionados à calibração do scanner, para efetuar as medições e preço de calibração recomendada. Vamos lá. Primeiro, peço encarecidamente que não use a palavra calibração. Se a gente olhar as normas, o que a norma fala é evaluation, ou seja, avaliação periódica. Porque existe a calibração, tá? Mas a calibração é uma outra coisa. Tá? A calibração ela é feita quando eu preciso fazer algum ajuste mecânico, alguma modificação do scanner. Geralmente por um problema de serviço ou de algum problema vindo dessa avaliação. Tá? Essa avaliação a longo prazo, o que é isso? A avaliação a longo prazo, ela faz com que eu, periodicamente, ou seja, pelo menos uma vez por ano, ou quando você tem algum evento com o scanner, ou seja, você deixou o scanner cair da mesa, você bateu com o scanner, você levou ele numa viagem e percebeu que desalinhou alguma coisa. Então, são duas situações. Se nada aconteceu, pelo menos uma vez por ano você tem que fazer essa avaliação. Ou quando tem algum desses eventos. E essa avaliação, o que ela faz? Você roda um determinado IQI, que é uma placa, e nessa placa você faz uma avaliação, ou seja, você vai dizer se existe algum problema com o seu scanner. Tá? Se existe algum problema, aí sim esse cara vai para uma calibração pelo serviço do fabricante. Tá? Mas você só vai para a calibração, ou para um serviço de manutenção, se houver problema na avaliação. Então, o que a Petrobras pede, inclusive, ou que está nas normas, tá? É essa avaliação de longo prazo. E essa é feita pelo menos uma vez por ano. Tá bom? Durabilidade da placa de fósforo. Então, duas situações. Vamos imaginar que você tem uma placa muito bem cuidada, que ela não sofreu nenhum dano mecânico, sujeira, etc. Uma placa de fósforo ela pode chegar, as mais novas agora, até umas 2.000 exposições. Eu tenho placa desde 2009 que eu ainda uso. Assim, ou seja, pelo efeito da radiação, ela dura bastante tempo. O que a gente vê é que a placa ela acaba durando menos, como eu falei, pela manipulação, pelo uso em campo. Tá? De você... eu tenho uma placa de fósforo que ela tem uma impressão digital permanente nela. Tá? Posso até tentar passar por um CSI para ver quem, mas alguém deixou a gordura do dedo marcado na placa de fósforo. Tá? Isso não sai. Eu já tentei de tudo, não sai e ela aparece na imagem. Tá? Então, um exemplo. Ou às vezes uma sujeira, um risco. Isso, você vai, aos poucos, ter uma hora que você não vai conseguir. Essas medições que a gente começar a fazer de SNR, de relação sinal-ruído, elas vão começar a alterar o valor, porque simplesmente vai ter algum artefato vindo desse dano mecânico na placa de fósforo. Tá? Então, ou até ela vai ocultar uma indicação, vai aparecer um risco ali que você não sabe se é uma falha, se não é. Então, ela acaba danificando muito, muito antes. Eu já vi placa de fósforo danificada com 10 dias de uso, 20 vezes de uso. Então, assim, varia muito, tá? Mas um normal para uma placa de campo, ela durar pelo menos umas 200 a 300 exposições em campo, em situação de campo, tá? Em situação de laboratório, a gente está falando de umas 2.000, ou de oficina, geralmente o pessoal de aviação consegue, como ela fica fixa no hangar e tudo mais, você consegue umas 2.000, 3.000 exposições. Tá? As medições de qualidade de imagem podem ser feitas com filtro flash aplicado normalmente? Excelente pergunta. Eu vou mostrar para vocês. Prepara aqui. As medições no nosso sistema,
ela é feita no arquivo cru, ou seja, antes de eu aplicar. Então essa imagem está com o flash aplicado, a gente está vendo aqui, ó, 90. Eu vou tirar o flash agora. Não muda. Tá? Aqui, ó, continua em 90. Eu posso colocar qualquer filtro que eu quiser, até outros que não são flash, e ela não vai mudar. Tá? Então isso é uma coisa bastante importante. A norma, ela não fala em nenhum momento sobre filtros. Tá? O que ela fala para a gente é que você só tem que registrar que filtros você está utilizando. Mas o correto, a gente já tem discutido isso nos comitês, o correto é que a medição seja feita na imagem crua. Tá? Então o nosso sistema ele faz. Mesmo que você tenha aplicado flash para você visualizar bem, as medições são feitas na imagem crua. Tá? Então não altera. Com flash ou sem flash não altera. Próxima pergunta. No sistema DR é preciso cancelar a imagem do flat panel? Não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. No flat panel, quando eu faço aquisição, a diferença é que quem controla o tempo de exposição é o software. Então eu vou dizer assim, eu quero fazer 1 segundo de exposição, eu vou fazer 3 segundos de exposição. Então o software começa, abre uma janela de exposição, aguarda 1, 2, 3, 4 segundos, quanto você colocou, e ele encerra essa aquisição, e já me gera uma imagem. No CR, a exposição depende do tempo que você deixou a placa de fósforo exposta à sua fonte de radiação. É igual filme. Se ela ficou exposta à fonte de radiação 20 minutos, seu tempo de exposição foi 20 minutos. Ou seja, o software não vai controlar isso. Quem controla esse tempo de exposição é a exposição, quanto a sua janela de radiação está expondo a tua placa de fósforo. Então essa é basicamente a diferença. Ou seja, em nenhum dos dois existe nenhum tipo de cancelamento. O Ivan. Um é considerado pela fonte de radiação e outro pelo software. Sim. Ivan, acho que a pergunta, na verdade, é se precisa apagar a imagem no painel, assim como a gente tem que fazer com a placa de fósforo. Eu entendi dessa maneira. Ok. Se for essa pergunta, na placa de fósforo, o próprio scanner ele já apaga essa imagem, e no flat panel não há necessidade de um procedimento de apagar a imagem. O que acontece é que existe uma que a gente chama de imagem latente. Leva alguns milissegundos para essa imagem, ela naturalmente, ela desvanecer, ela sumir. Então o que existe não é um processo de apagar, mas sim um tempo que você precisa ter entre uma aquisição e outra, e como eu falei, é coisa de alguns milissegundos. Se é uma aquisição manual, o tempo que você levou para mudar o teu arranjo já é suficiente para essa imagem ter mudado, ter sumido de vez, tá? Então, o entendimento é esse, como o Sérgio falou, é isso aí. Aqui tinha uma complementação aqui, desculpa, eu não tinha visto aqui. Então acho que o Sérgio está correto. Luz acelerador linear, energia de 3 MeV, se proteger do flat panel que está recebendo feixe, sem estar passando pela fluxo. Que ajustes teriam que ser feitos? Não só no acelerador linear, mas em qualquer aplicação que você vai trabalhar com flat panel, o recomendado é você proteger a área que não está sendo exposta. Tá? A gente tem clientes que usam flat panel em linha de produção. Tá? Ou seja, a peça ela só ocupa uma determinada área do flat panel. Tá? Ou seja, todo o resto onde não tem peça, ele está sendo exposto à radiação direta, sem atenuação. Isso vai causando a morte do flat panel de forma mais rápida, mais intensa. Então, em qualquer aplicação, não importa se é acelerador linear, se é Betatron, se é 100 kV, é sempre recomendado, se você tem uma peça que não ocupa 100% da área, ou se você faz ela continuamente, que você proteja através de uma máscara, tá? Geralmente de chumbo, essa área não utilizada do flat panel para evitar um desgaste prematuro dessa região. Tá? Existe no flat panel, nos novos agora, eu consigo estabelecer uma área de aquisição. Tá? Essa área de aquisição, eu posso criar uma janela, mas é uma janela em direção ao centro. Tá? Então, se sua peça tem uma geometria muito complexa, ainda assim você precisa
proteger as áreas adjacentes em volta do flat pane. Então, ou seja, se eu tenho um flat pane 16 por 16, eu posso criar uma área de aquisição, sei lá, de 10 centímetros por 10 centímetros. Isso através de software. Então, na verdade, eu não leio aquela área, mas de qualquer forma, ele continua sendo exposto à radiação. Então tem que ser protegido. Próxima pergunta. Sei que o webinar foi baseado nas adjuntas soldadas, poderia indicar uma norma para análise mais específica de polímero. Érica, eu não conheço nenhuma, não sei se Kratos, sei que mexe às vezes com alguma coisa aí de compósito, não tem nenhuma norma, né? Específica? Eu não conheço também não, Ivan. Específica assim, não. Eu também não conheço nenhuma norma específica. Existem normas para fundidos, específicas para fundidos, mas elas são para metais, essencialmente. Mas se o objetivo é você checar porosidade, dá para utilizar as normas de fundição, você só não vai ter as imagens de referência para polímeros. Mas a parte de porosidade, sim, você pode utilizar. Eu fiz na segunda-feira um webinar para o pessoal do México sobre análise de porosidade em tomografia. Se você tiver interesse, o Sérgio, depois a gente vai agendar um aqui no Brasil também, específico sobre as normas de porosidade para tomografia. Tá? Então a gente avisa vocês para dar uma olhada lá e dá para usar. Tá? Não tem muito problema. Essa aqui já foi respondida. A energia utilizada para se realizar a medida influencia muito na resolução espacial e na relação sinal-ruído. Vamos lá. Resolução espacial não. Tá? A resolução espacial ela é dada principalmente pela parte de geometria. Tá? Pode gerar uma influência não pela energia em si, mas pelo que eu comentei antes com o Kratos, pelo ponto focal da sua fonte. Tá? Isso sim influencia. Mas a resolução espacial ela é muito relacionada com a parte geométrica da coisa. Já a relação sinal-ruído, sim, ela está diretamente relacionada. Quanto mais energia eu utilizo, maior vai ser minha relação sinal-ruído. Tá? De forma geral, tá? Tem algumas nuances aí. Mas de uma forma geral, sim, quanto mais alta a energia, maior a relação sinal-ruído. Só que eu perco contraste, eu perco algumas outras coisas também. E posso levar o detector, a placa de fósforo, à saturação. Tá, o que é ruim, que seria o equivalente à sobreexposição quando a gente tinha um filme. Tá? Sim, Heleno, ASME sessão 10 tem algumas coisas assim também. Tá? Bom, acabamos as perguntas escritas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, o áudio está aberto, por favor. Ivan, acredito que a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu queria agradecer aí a participação de todos, né? Este aqui no Brasil foi um dos primeiros webinars virtuais que a gente fez, então a gente pode organizar outros dependendo do interesse aí do pessoal. Então, depois do término desse webinar, a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação para todos que participaram, e aí também pedir algumas sugestões. Para quem também quiser o certificado de participação, é só responder essa pesquisa de satisfação que a gente vai enviar. Então agradeço aí a presença de todos, obrigado, Ivan. Se tiver alguma mensagem final aí sua ou do Sérgio também, fiquem à vontade. Só complementando o que você falou, a gente está com a ideia de montar também de radiografia digital, porém agora com o tema corrosão. Tá? Então, assim, se vocês acharem que é um tema legal, nesse preenchimento lá, dá um incentivo aí que a gente prepara nessa linha falando sobre corrosão. Tá ótimo. Obrigado então, pessoal. Agradeço a participação de todos. Obrigado. Um excelente dia aí para todos. Obrigado, parabéns, Ivan. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação. Bom dia, obrigado.